Sejam bem-vindos ao Pod Bens. Eu sou o Matheus e hoje estamos com a Alessandra da Eleva Arquitetura e Tiago da TRA Engenharia para falarmos do sonho à construção de casas de alto padrão nos melhores condomínios de Nova Lima, Vale dos Cristais, Quintas do Sol, Mirante da Mata. Mas não antes dela, a vinheta mais nova do mercado imobiliário. Solta ela aí, coruja! Pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo, fazer a primeira pergunta para Alessandra. Primeiro as damas, né, Tiago? Claro, com certeza. Alessandra, como o alto padrão evoluiu nos últimos 5 anos, especialmente nos condomínios fechados de Nova Lima? É só o luxo? Matheus, eu acredito muito que a família, ela busca um conforto maior. Então, lotes maiores, privacidade, a segurança. Então, por isso a busca mesmo na região próxima a BH, onde tem esses imóveis. Então, a localização está mais fácil, a busca mesmo, né, para o mercado, para o trabalho. Então, é uma região que fica acessível ali para todo mundo. Sim, existe essa migração para Nova Lima. Eu acredito que é até muito por conta dessa conexão com a natureza. Está muito além do luxo, né? A gente entende, por exemplo, eu fui atender um cliente esses dias, mostrei uma casa lá no Vila Alpina. E aí a gente saindo da casa, eu perguntei para ele, você não quer ver apartamento? Ele falou, não, Matheus, eu gosto de um fogo de chão, eu gosto de ver as estrelas. Aí eu fiquei pensando, gente, é verdade. Eu não vejo as estrelas do meu apartamento. Mal eu vejo a lua, se eu der sorte, da janela lateral do meu quarto de dormir. Recitando aqui o nosso Lô, né? Lô Borges. Então, o Tiago pode falar um pouco também, porque você mora em uma casa em condomínio, né, Tiago? Moro hoje numa casa, num condomínio na região metropolitana de Belo Horizonte, ali próximo ao cartódromo de Betim, onde vai ser o aeroporto de Betim. Sim. E a escolha nossa, com minha família, minha esposa, foi exatamente pensando nessa questão de facilidade na locomoção. Minha esposa hoje é advogada, ela trabalha na região de Betim, Contagem, ali, Sarzedo. Sim. Então, quando a gente optou pela morar em um condomínio, Sim. exatamente pensando nisso aí. No conforto. Conforto, acessibilidade para o trabalho. Nós temos hoje 2 filhos, um filho e uma filha, e questão de segurança para eles, né, para poder brincar, para poder fazer o que eles querem fazer, isso tudo, um condomínio fechado, um condomínio bem localizado, faz completamente a diferença nessa migração do apartamento aí, né? Tem o silêncio também. Tem muito mais qualidade de vida, né, Thiago? Muito mais qualidade de vida. Você tem uma privacidade também, você sabe quem são seus vizinhos. Hoje, dependendo de onde você mora, você não sabe quem que é seu vizinho. Sim. E morando num condomínio, você sabe quem que é seu vizinho do lado, do outro, até mesmo por conta do dia a dia. A questão do projeto, né, Alessandra, que não tem muros, né? Os condomínios hoje, eles têm essa restrição, sim. Não é isso? As novas regras de condomínio hoje são muito avançadas, né? Você vê o Vale dos Cristais, tanto de qualidade de vida que te traz. São trilhas, são cachoeiras, você tem até o piso ecológico das ruas. Toda a rede subterrânea. Elétrica. Mas o ponto mais importante que eu acredito do alto padrão hoje, que eu entendo, é a segurança. O pessoal, dos condomínios fechados, né? Isso. Primeiro, você tem muita segurança e traz toda essa qualidade de vida de morar em uma casa. É muito diferente de morar em um apartamento. Exatamente. Sim. Agora, casa também dá um pouco mais de... É um ser vivo, né, Tiago? Sempre. Ser vivo. Você que é engenheiro pode explicar. Mas aí, tudo bem. A pessoa tem um sonho. Né, a gente vai falar aqui do sonho à construção. Então, falar um pouco do sonho, porque a gente vive num momento hoje, falar um pouco do mercado, com juros mais altos. E aí o cliente fala, mas
com juros mais altos, o dinheiro que está rendendo bem para mim no banco, está tudo bem, vou esperar. Só que, e o seu sonho? Você vai deixar para depois? Então, eu acredito que, assim, o pessoal está acordando mais para isso, ainda mais que acontecem alguns fatos que a gente vê, algumas pessoas partem mais cedo e aí a gente já fica com aquela sensação, poxa, vou deixar meu sonho para depois? Né? Principalmente no alto padrão, que a pessoa tem uma condição de vida melhor. Ela não precisa fazer essa conta de palito toda, mas vale um sonho, um gosto, meu pai fala muito isso, mas vale um gosto do que um caminhão cheio de melancia. Vai realizar seu sonho. Perfeito. O cliente entendendo isso, aí ele vai procurar o corretor para comprar um lote. E aí mostra aquele tanto de lote. Aí depois que ele vê tudo, ele fala assim, agora eu só tenho que trazer aqui a arquiteta e o engenheiro. E aí eu queria perguntar para vocês isso, né? Porque a região de Nova Lima, em específico, dos condomínios de alto padrão, a gente pode dizer que é mares de montanha, né? Mares de Sim. montanha. Então tem esse desafio da topografia. E aí eu queria saber de você, Alessandra, e você também, Thiago, qual que é o tipo de lote que vocês preferem para fazer o projeto, planejar, e também no ponto de vista construtivo? Sim, antes de qualquer ponto que o cliente deve fazer, antes de qualquer compra, eu acho extremamente necessário uma visita com o arquiteto mesmo para conhecer o imóvel. Então, às vezes está em dúvida em 2, 3 lotes, qual ele deve comprar, qual o melhor terreno para atender a família dele. Então, a melhor Sim. coisa seria uma reunião, um briefing mesmo com a arquiteta para desenvolver o que o cliente está pensando, o que a família dele precisa, antes mesmo de comprar o seu lote. Sim. Porque um terreno ele tem inúmeras possibilidades. Nós temos terrenos em aclive, por exemplo, às vezes o poente está no fundo do lote, a gente deve colocar a piscina na frente do lote para não dar sombra na piscina, para ter uma área mais de conforto mesmo para a família, e às vezes o cliente quer privacidade. Então, a gente deve pensar em cada ponto, em cada sonho mesmo que o cliente pensa para ele, para a família, para a gente conseguir atender as necessidades dele. Porque às vezes ele não vê isso, né, Alessandra? Ele não Sim. tem essa visão sua de arquiteta. Sim, e às vezes o que ele imagina, às vezes o que ele idealiza não está naquele terreno. Né? Então, às vezes está no Perfeito. terreno do lado, no terreno da frente. Então, é uma conversa mesmo, é uma conversa no terreno, é uma visita que a gente faz para alertar e falar os pontos mesmo positivos e negativos de cada terreno. Sim, às vezes até pede um levantamento topográfico para ter uma ideia melhor da implantação, correto? Correto. E aí começa também, escolheu o lote, aí começa a questão do planejamento, que eu acho que é um ponto, assim, são 3 pontos muito importantes que eu acredito, eu como corretor, Uhum. que é a compra do lote, você tem que acertar na compra do lote, Uhum. acertar no layout e acertar também tudo que puder antecipar, né, Thiago? Uhum. Aí você pode falar melhor. Uhum. Do planejamento mesmo, o cronograma, fluxograma, porque tudo que você muda durante a obra vai ter um custo. Vai ter um Né? Eu custo. queria que você comentasse mais sobre isso também, do lote, Uhum. em questão de construção, e também dessa preparação antes do início, né, Assim, da Matheus, execução. a Alessandra foi bem assertiva no que ela está falando. E hoje, no Brasil, a gente está avançando muito nessa questão de projeto, né, Alessandra? Acho que Muito. o mercado ele tem mostrado isso, principalmente o mercado de alto padrão, porque o projeto, na verdade, ele começa, né, Alessandra, antes da escolha do terreno. E o projeto que a gente fala, apesar de estar batendo na tecla sempre na cabeça de todo mundo, que é arquitetônico, o projeto ele envolve o engenheiro também. Porque, às vezes, na escolha do terreno, o planejamento que o cliente tem para aquela execução, ela é normalmente financeira e tempo. Normalmente, tu pergunta assim, você me entrega essa casa com quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? E as realidades dos projetos, elas são muito diferentes. Um projeto de 1 ano não é um projeto que foi concebido com 15 dias.
Ele é um projeto que foi concebido com um tempo útil. Eu até falo para vários meus clientes que a gente tem que esperar no Japão. O Japão passa 90 dias planejando para executar em 30. Aqui Sim. no Brasil, a gente executa o projeto em 30 e fica 2 anos executando o projeto. É uma coisa assim. É o cachorro- impressionante isso, é verdade. Sim. Você vai pegar hoje o histórico de execução de projeto, do arquitetônico, aos complementares, estrutural, o cliente pressiona para executar no mais rápido possível que ele quer começar a construir. Principalmente agora que está começando a parar de chover, né? Finalzinho Sim, de março, começa a início de estiagem. abril, os clientes começam a ter essa corrida para começar Iniciar a construção logo. E o que acontece é, o planejamento ele começa lá no projeto. Nós vamos fazer o projeto com quanto tempo? Esse projeto ele vai ser compatibilizado? Você vai colocar som, você vai colocar hoje aquelas interações multimídias, né, com IA, o ar-condicionado hoje ele é integrado no IA, televisão, Faz uma porta, maquete em 3D, eletrônica. né, Alessandra? Isso. Como que funciona isso E- hoje, assim, para mostrar para o cliente, para ele ter um mínimo de visão ali Alessandra, de fala como melhor. que fica a casa? Sim, mas só para complementar um pouquinho, Tiago, o cliente também tem que ter a noção dos prazos que a gente tem com a prefeitura, né? A aprovação municipal hoje em dia é uma burocracia que delonga um tempo bom do projeto, então é só depois do projeto pronto a gente consegue entrar com esse projeto para aprovação e aí mais um tempinho para o cliente esperar até começar a obra. Ou seja, aproveitar esse prazo que a gente já sabe que demora para fazer o máximo de reuniões possíveis e chegar no layout final, vamos dizer assim. Porque a gente sabe, começa a obra, me passa aí a planta do executivo. Já está totalmente diferente da que foi aprovada na prefeitura, não é assim? Estou enganado. Então, na verdade, nós temos um passo a passo, né? Nós temos as etapas do projeto e a aprovação municipal, ela só é feita depois do projeto pronto. Sim. Então, o cliente, nós fazemos, né, a reunião de briefing, que é a mais importante com o cliente. Nós recolhemos todas as informações que o cliente precisa para a casa dele. E eu falo que essa reunião é como se fosse um funil, né? Tem coisas que eu vou gostar, beleza, vamos colocar no projeto. E tem coisas que, olha, não vai ficar tão legal, né? Vamos substituir, vamos trocar. Então, essa primeira reunião, a gente vai recolher os dados mesmo, o que o cliente está precisando para o projeto dele, o que vai suprir as necessidades dele. E aí, após essa reunião, a gente faz a primeira entrega do projeto, que é o nosso projeto em planta. A gente faz Sim. toda a planta baixa da casa, nós fazemos uma leitura mesmo dos ambientes, o que cabe em cada ambiente, os cômodos, tamanho, layout para atender aquela família. E aí, após essa planta, a gente faz também o projeto eletrônico, né, que é a nossa maquete eletrônica. Nós entregamos toda uma volumetria, um 3D, para o cliente visualizar o projeto bem como ele vai ficar. Então, é uma maquete realista do projeto. Sim. Após essas 2 etapas do projeto aprovado pelo cliente, qualquer sugestão são bem-vindas. Então, qualquer consideração que o cliente queira fazer também são bem-vindas no projeto, nós consideramos. Mas Sim. após o projeto aprovado, que a gente entra com o projeto na prefeitura. Sim, sim. E vamos dizer assim, ok, fica bem realista, mas aí entra o engenheiro que é bem pragmático. Exatamente. Começa os números. É E por aí? isso que fala que engenheiro e arquiteto não combinam. A gente tem que acabar com isso aqui hoje, né? Esse mito. Porque eu vejo que vocês têm, né, assim, uma parceria muito legal, de muito tempo. Sim. E essa conversa do arquiteto com o engenheiro é essencial, né? Essencial, e é a compatibilização de projeto, né? Deve ser feito antes do projeto, da execução da obra, até mesmo para não ter dificuldade durante a obra e o retrabalho mesmo, durante esse processo de execução. Sim, sim. E o que vocês enxergam hoje? A gente está falando de clientes super exigentes, que têm uma expectativa Muito alta. muito alta, mas aí vem a realidade do custo, mas tem um padrão ali que a gente não pode fugir, vamos dizer assim. Eu falo como eu falei, tem que acertar no lote, tem que acertar no layout
e no acabamento. Isso, para mim, fica bem claro, esse tripé, para o quê? No final, a casa tenha um valor dentro da expectativa. Porque tem isso também, a pessoa sempre pensa como um investimento. Tudo bem, é um sonho e tudo, mas ela pensa no futuro, ainda mais no Brasil, que é muito instável. Certo? Então, aí, eu queria perguntar para vocês o tipo de planta que o cliente hoje exige, que vai ter mais liquidez também, se um dia ele precisar vender. Queria saber de vocês essa... Alessandra... Eu passo para a Alessandra e eu complemento. Porque Isso. ela vai entrar nos itens, nos tópicos, né, Alessandra? Sim. Que são tópicos específicos, assim, que é o que dá a cara para um imóvel alto padrão. Sim. A gente fala sempre alto padrão, mas assim, né, Alessandra? Acho que seria interessante até você falar para a gente o que define um imóvel médio padrão comum, de um alto padrão. Exatamente. Sim. Um padrão alto de um alto padrão. Nós estamos falando É altíssimo de padrão, água, né, que a gente vinho, está falando. É altíssimo padrão. Qual que é essa linha tênue aí que separa um projeto de outros projetos, né? Sim. Sim. Primeiro, respondendo ao Matheus, o cliente, ele não vem no escritório pedindo, por exemplo, um vão de 5 metros. Ele não chega no escritório querendo uma janela de 6 metros de largura. Ele chega querendo uma privacidade, ele quer uma segurança, ele quer uma imponência na casa. Então, a gente traduz essa linguagem, a gente traduz esse primeiro contato com o cliente nos projetos. Então, a gente identifica primeiro qual que é a linguagem do cliente, o que ele está querendo buscar com essas ideias que ele tem, e a gente coloca em papel. E, claro, alinhando também ao custo do cliente. Então, Sim. né, o que você está disposto, você tem noção do custo de obra por metro quadrado, você tem noção de quanto vai ficar a sua casa. Então, a gente tem uma conversa também em relação aos valores, para ver se aquilo que a gente coloca em papel pode ser executado. Então, Sim. é sempre bom ter essa noção, mas, claro, não deixando o sonho dele de lado. Sim, por exemplo, o Thiago vai fazer um memorial, você faz o memorial descritivo, o Isso. detalhamento, não é isso? Isso. Passa para o engenheiro e aí o Thiago bota todo mundo na realidade, não é assim? Sim, mas aí a Alessandra falou bem, e é muito interessante isso já vindo do arquiteto, essa dimensão do custo. Porque senão fica uma coisa muito desconexa, né, Alessandra? Um projeto muito desconexo do que o cliente tá disposto a investir. Que a gente está tratando isso também como sonho, mas tem ali o lastro de Sim. investimento. Então, essa conversa nos projetos da Alessandra, né, vem muito, muito tranquilo. Então, ela já sinaliza para o cliente quais são as realidades, né, quais são as possibilidades. Então, quando chega para mim, eu só vou arrumar as arestas. Que é Sim. basicamente, isso aqui é assim, isso aqui a gente pode... Então, por isso que eu falei, voltando na questão do planejamento, Sim. essa questão de que o planejamento ele tem que começar junto com os projetos. Porque é muito mais fácil eu pegar esse papel e rasgar do que eu chegar lá na obra de uma parede. Nossa. Total. O papel você vai imprimir de novo, tá aí. Né? A parede ela vai te ter um custo de mão de obra, vai ter um custo do material e um custo psicológico, que é o tempo. Porque o cliente ele está sempre vendo ali como tempo. O custo psicológico ali, infelizmente, vai gerando... Esses pequenos situações vai gerando um desgaste emocional muito grande para o cliente ao longo da obra. Então, um planejamento alinhado com a fase de projeto é extremamente importante. Sim, Entendeu? tem que sair muito bem, porque às vezes, igual a Alessandra comentou, o lote não te dá essa possibilidade, por exemplo, de deixar a casa um pouco mais espalhada, que eu acredito que hoje... Por exemplo, eu falando como corretor, desmistificar um outro ponto aqui. Por exemplo, chega um cliente para mim e fala assim, mas essa casa foi feita para vender? Gente, vocês têm que ter noção que uma pessoa que está fazendo uma casa para vender, ela tem que acertar muito mais que uma pessoa que está fazendo para o sonho só dela. Sim. Você tem que acertar tudo. Você tem que acertar o gosto de uns 10 possíveis clientes. Exato. Isso. Então, assim, por exemplo, o lote. Qual que é o lote que tem a maior, que eu vejo hoje, que vai pegar mais valor? É o lote com uma frente maior, aclive, com vista, por exemplo, para a cidade. Que eu acho que o pessoal está gostando mais da vista para a cidade, porque à noite, lá para o fundo,
Fica fica escuro. aquela vista de roça, né? Você vê uma luzinha lá no fundo, uma outra ali. Mas para a cidade fica aquele skyline muito legal à noite que te dá essa vida de vista à noite. Beleza. E por conta da frente ser maior, a casa, como a Alessandra comentou, fica mais imponente, correto? Sim. E aí você consegue também espalhar mais os ambientes, colocar tudo mais integrado. Não é? Se eu estiver falando alguma coisa, Não, tranquilo, é É, isso É mesmo. isso mesmo, é isso mesmo. né? Colocar tudo mais integrado, consegue a questão da altimetria, porque tem o limite de altura. Sim. Aí um lote, dependendo do declive, tem que ter uma expertise, aí você tem que pegar um arquiteto, né, Alessandro, que conhece bem lá os terrenos, para acertar, porque se erra, a casa fica parecendo uma escada, porque vai para 4, 5 degraus e fica inviável. Então você tem, independente do lote, fazer, isso é um outro ponto. A casa tem que ser em 2 níveis. Sim. Isso é um outro ponto também que eu vejo que o pessoal busca. Depois da pandemia, teve essa questão também de... Hoje eu vejo que, por exemplo, Vale dos Cristais, o pessoal está buscando 5 suítes, mais 2 escritórios. Que Mínimo. porque antes, bem antes, era ali 4 suítes, nem escritório às vezes tinha, aí depois passou por um escritório. Aí depois a demanda foi para 5 suítes, mais um escritório. E agora eu estou vendo que 5 suítes, mais um escritório, mais uma suíte de hóspede. Então, um espaço ali multiuso, que aí um declive, por exemplo, vai te ajudar muito a Sim. ter esse espaço multiuso, que a gente fala que você aproveita ele. Nós vamos falar que fora do Habits, é verdade, acontece. No Habits está lá, 1.000 metros, tá, mas aí aproveita aquela laje que, no final das contas, vai ganhar mais 300, 400 metros a casa. No mínimo, Poxa, o quanto que isso valoriza o imóvel? Né? Então, todos esses pontos eu vejo que tem que ter. Né? A piscina, a sauna, O gramado. o gramado. Não, o gramado é a coisa mais difícil que tem, né? Vocês têm que inventar ele, não é assim? Ele é criado. Você faz ele na laje, né? Né, Sim, Alessandra? sim. Até porque o terreno tá lá embaixo, né? Então, Tentar lá longe. Mas essa Isso. grama nasceu aqui porque tem que gerar o que o cliente tem o sonho. Nós estamos falando de sonho, né? Ele está Exato. buscando aquilo que ele está na cabeça dele. Gente, eu quero minha piscina aqui integrada com o meu gramado e aqui meu Sim, coqueiro. com a sala, Então, com o tudo. projeto arquitetônico, ele tem que trazer isso e não pode ter esse lapso de atender às normas hoje do condomínio. Porque a aprovação, Exato. ela passa, voltando um pouquinho, ela passa primeiro no condomínio, né, sim, Alessandra? sim. O condomínio aprovou, vai a chancela para a prefeitura, daí sim a prefeitura vai fazer a aprovação, né? Sim. Então, e as exigências pode parecer até meio contrassenso, mas as Não, exigências do condomínio é mais alta do que da legislação de Nova Lima. Bem mais, bem mais. Sim. Hoje em dia, a prefeitura tem se baseado nas normas do condomínio, mas o condomínio ainda exige muito mais. Sim, porque tem uma comissão que faz a regulação, né? Das obras. Exatamente. Vai passando, né? Como é que chama? Ó, toma aí a notificação. Não é assim? Isso mesmo. E depois dobra o preço. E vai dobrando. E vai dobrando. A cada notificação vai dobrando o valor. Não é? Ah, caiu você fez um corte lá de terraplanagem, não é assim? Chuvão, caiu o barro lá. Multa. Não é assim? E tudo isso, por exemplo, Thiago vai saber melhor do que eu. Quando você leva material, por exemplo, concreto, etc., tem um limite de peso por conta Da via. Da via que Porque a via é uma via feita para absorver a água, uma via pavimentada onde a própria via ela absorve parte da água de chuva, né? Água pluvial. Sim. Então, ele é um piso que a gente chama de piso intertravado, à base de areia, então ele é um piso drenante. Então, dependendo do peso do equipamento, né? Do caminhão, Sim. que chega ali para fazer a concretagem, para fazer o trabalho, aquele equipamento ele tem um limite, acho que é 5 toneladas, dependendo do condomínio. Então, 4 por ou exemplo, 5 um toneladas. caminhão às vezes cabe 7, 8, você Não, tem que ir não pode. com 5. Isso. Ou seja, o custo da obra, Vai lá em a cima. pessoa tem que saber dessas coisas. Tem Né? que saber desses detalhes. Desses detalhes. Sim. Que
por exemplo, é um condomínio que tem regras de horário. Tem. Então, começa 6 horas. Que horas que começam as obras nesses condomínios? Lá são 7 horas, mas Vale, lá, Vale dos Cristais específico e Quintas do Sol, eles só deixam entrar às 7h30. Não entra antes de 7h30. E tem uma portaria à parte Da que tem que portaria cadastrar. à parte faz o cadastro. Aí só uma observação. E também não é qualquer profissional que trabalha. Hoje a construção civil, né, ela é uma... Eu até brinco com o pessoal que é uma área extremamente inclusiva. Por que inclusiva? Aquele cara que não conseguiu trabalhar no escritório de advocacia, porque ele às vezes tem um problema com a justiça, ele acaba recorrendo ao quê? O canteiro de obra. Sim. Que eu não faço seleção de se o cara ele tem curso superior ou não. Se Perfeito. ele quer trabalhar, a gente vai aprimorar ele. Claro que a gente passa por uns critérios sociais, né? A gente não contrata qualquer perfil. Tem antecedentes criminais, antecedentes criminais. Então, hoje, no condomínio, você não trabalha se tiver algum Tudo isso você tem que entregar, né? Não, Lá. eu entrego lá e eles fazem ainda uma inteligência. Então, eu tive um caso de... Tipo entrevista, alguma coisa assim? Não, ou eles têm tipo um acesso, aplicativo que... Não, é acesso ao sistema da polícia. Eles têm acesso. Então, Tá certo. eu já tive um problema com um funcionário que ele teve problema com pensão alimentícia, ele não sabia, foi trabalhar normal, eles não deixaram ele entrar. Falei assim, você vai resolver. Aí, como eu tenho acesso e tudo, puxamos lá o que ele tinha com problema, pensão alimentícia. Ele não pôde voltar a trabalhar lá enquanto não resolveu o problema na justiça. Então, até esse trabalho é Sim. muito bem feito. Então, assim, quando você faz um planejamento, você tem que saber de todos esses detalhes da sua mão de obra que você está contratando, da empresa que você está contratando, Sim. a questão de sujeira na rua. Nossa, Você está fazendo a escavação. A escavação é terra, gente. Terra é sujeira, não tem jeito de você fazer uma escavação. Choveu é o caos. Choveu é o caos. O que você tem que fazer? Você tem que colocar um caminhão-pipa, porque você não consegue lavar a rua com mangueirinha de casa. Não tem jeito. Aí vai um caminhão-pipa para lavar a rua e deixar a rua minimamente utilizável para os seus vizinhos. Sim. Entendeu? Então, esse trabalho, isso também entra no seu planejamento. Isso entra no seu custo. Questão de horário de concretagem. Dependendo do horário, você tem que paralisar a sua concretagem. Você não vai ficar fazendo concretagem até 10 horas da noite incomodando seu vizinho. Você tem um limite de horário de trabalho. Então, isso tudo entra no planejamento. Perfeito. Então, se você tem uma laje lá de 1.000 metros, você não consegue concretar essa laje que é concreto para mais de metro, né? Como é que... Muito concreto. Demora, tipo, o dia inteiro e mais um pouco. Já teve concretagem nossa ali no Vale dos Cristais, que a gente ficou o dia inteiro e a gente contou até o último caminhão, foram 45 caminhões. 45 caminhões? 45 caminhões de e quanto... 4 a 5 toneladas cada um. Jesus. Nossa. Muito concreto, muito concreto. Começou 7h30 da manhã, o primeiro caminhão encostou e fomos parar a concretagem às quase 8 horas da noite. Isso eu dentro da obra, saí para resolver algumas outras obras, voltei, concretagem ainda acontecendo e choveu no final. E assim, o volume... Muito grande. Muito grande. E o horário é até 4h30 ou 5? Como que é o negócio? É até 5 horas, 5h30 já passa a ronda, já comunicando para cumprir o horário, para o dono da obra, né, o cliente, ele não ser notificado, que também tem a notificação de extrapolação do horário. Isso dia de semana. No final de semana é só sábado até algum horário, mas não pode fazer barulho, então um negócio assim, isso, não é? não pode fazer barulho. É só serviços... como é que eu vou dizer? Que não pode nem cortar grama, para você ter uma ideia. Não, que não gera A regra é tão... Mais um ponto positivo para os condomínios, né? Sim. Conforto e segurança para todo mundo. Exato, é uma qualidade de vida. Todo mundo que muda para o Vale dos Cristais ou para o Quintas do Sol, Mirante da Mata, tá amando. Não, o Quintas do Sol, a organização na entrada ali, você fica abismado. Eles são muito organizados, né? Muito organizados. O Vale dos Cristais também, mas assim, eu falo, porque a gente já fez alguns trabalhos lá também, você vai, a pessoa sabe seu nome, já sabe o que você está trabalhando, já te direciona. Então, assim, é muito, muito criterioso. Realmente, o Quintas do Sol, inclusive, a gente fala, o Vale dos Cristais é o condomínio, é o melhor condomínio, vamos dizer assim, da região. Só que o Quintas do Sol, igual você falou, Thiago, por exemplo, aquele drone que o Vale dos Cristais colocou, quem instalou primeiro foi o Quintas do Sol. Aquele drone, é um drone do tamanho dessa mesa aqui, que tem, como é que chama? Detector de calor. Então ele roda as divisas
E faz a... E consegue, se tiver alguém escondendo alguma coisa assim, acha a pessoa. Inclusive a polícia que está ali do lado, às vezes utiliza. De outro condomínio. Vila Del Rey, para achar esses ladrãozinhos de galinha, normalmente. E, então, por exemplo, o facial foi o Quintas do Sol que instalou primeiro. Então, assim, realmente é muito organizado. E agora o Quintas do Sol, passamos agora na semana passada por um marco, que eles aprovaram um novo estatuto, porque o estatuto antigo era muito obsoleto, estava na mão dos incorporadores, regras muito terríveis, e agora foi uma união muito grande do condomínio, porque você tem que ter 2/3 dos votos, 303 votos. Muita coisa. Então, sim, realmente foi um marco, um amadurecimento como comunidade mesmo, o Quintas do Sol agora. E eu acredito muito que o Quintas do Sol vai ser um condomínio que vai valorizar muito. Que, assim, já tem casas sendo vendidas por 10 milhões e meio prontas. Então, essas casas que estão lá por 4, 5, 6 vão vender, vai valorizar. E tem a questão da escassez dos lotes, que são muito poucos lotes lá ainda disponíveis, tem poucos lotes disponíveis. Assim como o Vale dos Cristais, né? Então, e o Mirante da Mata ele já é mais enxutozinho assim, vai valorizar muito. Mas mudando, como é que meu pai que fala, de pau para cavaco? Perguntar, Alessandra, sobre os acabamentos. Aqueles acabamentos que no altíssimo padrão não podem faltar. Esses que eu queria saber de você. O Thiago fez uma pergunta que acabou que eu não respondi. Mas casa com essa pergunta. Vai lá. E completa também. Qual que é a diferença do alto padrão para o altíssimo padrão? Então, os acabamentos, com certeza, é um dos pontos, com certeza é um dos critérios, porque hoje em dia eu tenho percebido uma demanda nas obras que não tem usado mais o porcelanato, por exemplo. Às vezes é só pedra, mármore, né, um granito. Então, o alto padrão, hoje em dia a gente usa ainda o porcelanato, a gente, às vezes, numa área não tão nobre da casa, mas nós continuamos usando, mas o altíssimo padrão já não. Então, tem algumas diferenças, sim, de acabamento de uma casa para outra, sim. Mas tem alguma questão que eu acho que é mais importante ainda que o acabamento, que é a exclusividade. Hoje em dia a gente tem um alto padrão de casas muito repetidas, né? Às vezes tem cliente que quer ver uma casa no Pinterest, quer fazer igual, mas é um padrão de casas que virou até meme. A gente tem casas... Falta de criatividade. Então, eu acredito que o altíssimo padrão, ele já chega para suprir todas essas necessidades. Então, a gente tem projetos mais exclusivos, a gente tem materiais diferentes. A gente tem uma fachada, por exemplo, que você não vê em lugar nenhum. Você consegue chegar mais longe, né? Sim. No sonho. O sonho, o céu é o limite. E uma curiosidade é que o terreno em aclive, né, o relevo, é até importante para a gente conseguir essa relevância no projeto. Então, dependendo do relevo do terreno, a gente consegue trabalhar uma exclusividade no seu projeto por causa do declive ou aclive do terreno. Interessante. Sim, você aproveita porque é aquilo que a gente falou. São 3 etapas na minha vida que eu penso assim como corretor de imóveis que a pessoa não pode errar. É na compra do lote, é no layout e no acabamento. Sim. Ponto. Para mim é isso. E aí, por exemplo, desmistificando de novo a questão dos construtores que estão fazendo casa para vender. Eles não podem errar nisso. Por isso que eu falo, pode comprar tranquilo uma casa de um construtor que está fazendo para vender, no altíssimo padrão que eu falo, por exemplo, o Vale dos Cristais, porque ele tem que acertar tudo. É o sol, ele tem que acertar. É o lote que a gente falou, frente, espalhado, 2 níveis, pé direito duplo na sala, quartos grandes, travertino romano, que eu acredito que tem uma aceitação maior dos clientes, é o granito vulcanizado ali na parte das bancadas, é o indus parquet no piso dos quartos,
A questão da exclusividade, você fala também, né, Alessandra, Mas você vai conseguir falar melhor do que eu, que é a parte de iluminação customizada, né? Sim, Isso faz sim. muita diferença, né? Sim. O projeto luminotécnico hoje em dia é um dos mais importantes dos projetos complementares. Então, ele deve ser adaptado para cada tipo de cliente. Tem-se um projeto padrão para atender um público geral, mas se já tem cliente final definido, é sempre importante uma reunião para fazer esse projeto aí bem feito. Sim. E de armários também, né? Armários é outra coisa que não pode errar. E tá caro, né? Nossa! Sim. Mas são 2 pontos, Jesus. assim, muito caros, mas que traz a exclusividade, Isso que é a iluminação e a marcenaria. Por quê? A iluminação, hoje já existem, né? Hoje não, já tem bastante tempo, que fornecem essas peças exclusivas. Eu vou na sua casa, eu vou ver a luminária da sua casa. só vai vender para ela. Eu não consigo, né, Alessandra? Eu Num não raio consigo. de 30 quilômetros, de 100 Não, quilômetros, ninguém não, pode ter uma igual. Não, É no raio de nenhum lugar. Ela No vai raio do fabricar, planeta. É exclusivo ela vai para ser para sua casa, Aquele imóvel, aquela mesa, aquele armário da sua cozinha, você não vai em outra casa e vai ver igual. A marcenaria hoje, ela está com leque de possibilidades, né, de acabamento, de textura, de tecnologia agregada na marcenaria. Pô, Thiago, tem tecnologia? Sim. Hoje, dependendo da marcenaria, ela está integrada, para você ter ideia, com a sua torneira. Você vai ter um dispositivo lá que você bota o copo, ela já lava o copo para você tomar seu café, ela já deixa aquela taça na temperatura. Então, hoje, a infinidade de Possibilidades, possibilidades Sim. que você tem, ela leva à exclusividade de você chegar lá e ter só aquilo dentro do seu imóvel. Sim. A customização, né? Isso, a arte mesmo, né? O conceito de arte hoje em dia mudou. Antes a gente tinha uma arte, uma escultura intocável que a gente não podia, né? Era mesmo algo intocável, né? A gente não podia se relacionar com aquilo. Hoje em dia a gente tem uma luminária, a gente tem uma torneira que já é assinada, a gente tem um pendente, a gente tem um lustre, a gente tem um sofá, né? Então, a assinatura, o objeto assinado, ele traz uma exclusividade também para sua casa. Sim, e essa questão do cliente envolvendo todo o processo, né? Comprar essa ideia da customização, porque é muito legal. Quando ele compra essa ideia da customização, tudo só sai mais leve, né? Tudo bem, sai mais caro um pouco, mas sai muito mais leve e ele curte aquele momento da vida dele. Não é isso? Sim. Vai com o arquiteto, vai olhar com calma lá os acabamentos. Por exemplo, vai lá na Marcato, vai lá na Lideia, senta com o pessoal, escolhe a cor da porta do seu armário, da cozinha, Tecido toma da um champanhe enquanto isso, curtindo ali esse momento. Eu falo muito isso, o cliente, ele tem que curtir esse momento. Não pode ser um fardo, Não. certo? E é uma das melhores partes da obra. Não é? É isso, o cliente tem que curtir esse momento, porque é único. Se for um fardo, já vai ficar Matheus, você tocou difícil. num ponto que, assim, eu sou engenheiro por profissão, mas eu falo todo tempo com minha esposa em casa que é a minha paixão. Eu trabalho final de semana, sábado, domingo, qualquer horário que me liga, às vezes resolvendo algumas coisas A de gente obra, vê ou o de propósito, trabalho, né? num propósito, assim, e é muito leve para mim, sabe? E eu vejo, assim, por experiência, eu já estou no mercado há 2000 e... Tem que fazer conta, às vezes. 2005, Formou no FMG. 2005, 2006, 21? Rapaz. Velho, né? Tá. 21 anos já no mercado. O que acontece? As obras, os projetos mais interessantes e que produziram o melhor resultado final foram isso aí. O cliente envolveu em cada etapa do processo. Ele falou assim, não, nós vamos comprar um rejunte. O que é o rejunte? É aquela juntinha ali entre uma pedra e outra. Ele foi lá e falou assim, não, eu quero escolher o rejunte. No detalhe, tá O curtindo. tecido, essa poltrona aqui, eu quero ver, Alessandro, vamos lá pra gente ver o tecido que você vai fazer, minha poltrona. Qual que vai ser aqui a cortina? Vai ter isso, vai ter isso. Os melhores projetos que eu já fiz, o cliente se envolveu em todas as etapas. Os piores projetos, quais foram? O cliente
terceirizou as escolhas. Isso acontece. Muito. O Alessandro sabe. Terceiriza a Boa, escolha. isso. Essa é uma boa pergunta de o que não fazer, né? Durante a obra. Terceirizar as escolhas. Boa. Você tem que estar envolvido na sua casa. Você vai morar lá. É o seu sonho. Você se viu dormindo. A gente fala direto com os clientes assim. Você passa a maior parte da vida dormindo. Maior parte dentro do seu quarto. Então, quando você vai para o seu quarto, você tem que estar entrando num ambiente que você vai ter memórias afetivas de tudo que você passou ali. Ah, essa cabeceira eu pensei aqui, essa chaise eu pensei aqui, esse armário eu pensei assim, o meu chuveiro eu pensei passando 2 horas debaixo do chuveiro, tomando aquele banho assim, sabe? Então, isso envolve o quê? A escolha da ducha. Uma ducha hoje, ela tem uma vazão específica para aquele gosto do cliente. Tem gente que gosta de tomar aquele banho pesado, da água batendo, tem cliente que não gosta. Que a água um pouco mais leve. Então, existem duchas para esse tipo. Então, entra na exclusividade, entra na escolha do cliente. O que você gosta, né? E vai também da questão da qualidade mesmo, de você gastar o seu tempo com qualidade. Tem gente que gosta tanto da casa, nem sai da casa. Por exemplo, teve um cliente que eu conversei lá no Vale dos Cristais, aí na casa dele tem a quadra de tênis, top. Bom demais. Tipo assim, emborrachada, maravilhosa, tipo Indian Wells mesmo, aqueles campeonatos de tênis que a gente vê na televisão. É perfeito, emborrachado, porque aí o joelho agradece. Já dá uma... Muito bonito, com afastamento, tudo legal. Ele tem um estúdio dele lá de música, então ele colocou tudo que ele gosta na casa. Aí ele vai querer sair de casa. Vai curtir a casa, com a família, com os amigos. Trazer os amigos, trazer a família. É investir nisso, na qualidade de vida, do conforto, Sim. né, da família. Sim, e o cliente tem que estar presente. Às vezes o cliente, a minoria dos casos, mas acontece, o cliente e a família não tem o tempo para resolver nada de obra. Mas entenda o projeto. Entenda a apresentação de projeto. Nós vamos fazer uma reunião para identificar todos os materiais que vão ser colocados na sua casa. Um tempo que você toma, um final de semana que você estuda sobre isso, a gente tem um partido. Então, não precisa escolher o rejunte. Né? Eu entendo também que o cliente não tenha esse tempo, mas entenda o partido do seu projeto. Entenda o que está sendo considerado no seu projeto. E, claro, é sugestão. É uma troca de informações, é uma ideia. Exato. Não é nada engessado. Vai ter o memorial descritivo ali que você fechou com o cliente, né, Thiago? Isso. Tem lá os acabamentos, tem tudo ali, detalhamento. Só que aí chegou ali, Thiago, vamos mudar isso aqui. Aí faz a compensação ali de valores, se tiver. Mas isso, Matheus, já pegando o que a Alessandra falou, se ele não entende, e isso lá na frente, por mais simples que pareça, ele não tem a ciência do que é aquilo que ele escolheu, te dou exemplo de novo na parede. Ele imaginou no projeto, viu, a Alessandra hoje desenvolve um 3D que parece que você está dentro, né? parece que você está dentro realmente. Não, isso é um ponto muito legal da Alessandra que eu quero falar aqui, da flexibilidade. Top. Porque tem arquiteto que às vezes, não deixa você nem falar. Não. Né? Não. Então, assim, de entender o cliente, de fazer as reuniões que ele precisa, porque igual você comentou, né, Alessandra? 2, 3, mas se a pessoa tem a necessidade de mais, como foi meu caso, por exemplo, né? Sim. Poxa, atende o cliente. Né? Eu acho que você ter essa visão de atender o que ele quer, que é uma fase tão importante, né? Isso é um ponto que a gente vê, né, que a Alessandra tem, né, à toa que está aí. Né? O corretor sabe das pessoas que estão escalando. Amém. E vocês dois aí estão nessa aí. Mas o projeto ele tem que ser flexível com o cotidiano do cliente. Então, a ideia dele é importante. A gente só vai ajustar mesmo para os padrões arquitetônicos e para a exclusividade mesmo. Perfeito. Os principais erros que vocês veem em projetos que ignoram as regras dos condomínios. De novo, começa a Alessandra, eu
Corta. né? O engenheiro vai... Quais são os maiores erros que você vê, né, nos projetos? Primeiro é sobre o custo. É o cliente planejar uma casa que ele não dá conta de terminar. A gente faz o projeto para ver ele executado. Então, vamos colocar em projeto quais são as suas expectativas, o que você quer gastar, quais são as suas expectativas em relação ao acabamento, porque às vezes o cliente faz a obra até o gesso, até o reboco perfeito, seguindo todo o cronograma. Mas chega no acabamento, ele quer abaixar o padrão por causa do custo total da obra. E aí perde valor a E casa perde, no final. no final. e perde valor. Pede. Né? Isso é fato, isso é batata. Né? Sim. Como já disse. É isso. E isso acontece muito, infelizmente, porque realmente parece... Aí eu vou defender o cliente também. Parece uma máquina de moer café. O dinheiro vai indo, vai indo, Mas vai indo, vai indo, vai indo. Deixa eu defender o meu lado aqui também. Ah, não, tá, vai. Qual que é o meu lado? Fala aí. Qual que acontece? A gente fala e fala e fala e fica parecendo que a gente é chato. O cronograma, ele não é um papel igual o projeto ia falar até bobagem. Ele tem que ser um documento igual o projeto. Por que igual o projeto? O projeto Realista. definiu ali onde é o chuveiro, onde é o vaso, qual que é o acabamento, qual que é o detalhamento, qual que é o acabamento que vai ali. Uhum. O cronograma também, Matheus. Se a gente estipulou que vamos fazer um piso de mármore daquele tipo, ele foi calculado para café daquele jeito. O que o Sim. cliente faz, que eu te falei da escolha? Contrapiso, não sei o quê. Segue o contrapiso. Aí o cliente faz, o que a Alessandra falou, eu tô querendo colocar um bege Bahia. Pronto, já desvalorizou. É muito parecido. No altíssimo padrão. É muito parecido. Mas ele desvaloriza. cai naquela armadilha Isso. daquela escolha. Só Ponto. que vamos seguir o projeto, vamos seguir o planejamento. Vai dar Exatamente. certo. Entendeu? Ele tem que acreditar que vai dar certo, porque a gente planejou para aquilo. Então, essa desconfiança, assim, eu não vou colocar o Bege Bahia aqui, que aí eu vou colocar uma pedra de tan na piscina, porque a arquiteta colocou a Porto Belo. Como é que chama aquela da Porto Belo? Que parece eu não vou lembrar o nome. Tem uma Mas agora tem que é a cerâmica. Não é cerâmica, não. É essa que tem Ela na é casa da avó cerâmica. da gente. Como é que chama? Aquele piso ardósia. Ardósia. A Aquilo ardósia que é voltou muito top, em alta. né? Voltou muito. Fica É uma- muito bonito. Sim, é uma tendência. É um pouco mais caro do que os revestimentos tradicionais, apesar de tudo, mas tem se usado muito também o Portobello Barlavento. É o Barlavento. Barlavento tem se usado muito em praticamente metade das piscinas que a gente faz em condomínio, usa-se ainda o Barlavento. Porque teve um erro aí de todo mundo, vamos falar do mercado, de piscina, que veio aquela Ijaule, E Jaule né? e Eitan, as É uma duas. pegadinha, porque ele despedaça, ele não fica Mais caro. pegadinha, que não dá vale. certo. E é aí, uma pedra muito porosa também, isso. Então, por exemplo, a ardósia, né, que a gente falou? Ardósia. a ardósia. A ardósia, por isso que tá lá na casa da avó da gente, aquele negócio dura a Essa vida inteira, aquilo não acaba. E nós temos tonalidades diferentes. Isso que Então, veio que nós ficou podemos bonito. variar de projeto, a gente pode mesclar as tonalidades para dar uma exclusividade ainda mais no projeto do cliente. Não, gente. Mas top. assim, só complementando. Aí o que acontece é isso, ele troca a pedra que está especificada por uma parecida para fazer aquela pedra na piscina. Só que na piscina foi projetado a Porto Belo, por exemplo, que Sim. tem um custo melhor. Então, não, vou trocar isso aqui, vou colocar uma pedra melhor. Ele sai fazendo essas Mudanças. permutas fora do planejamento, fora do cronograma, que não dá certo. Você já fez bolo? Você não tem hábito de cozinhar, não tem? Fazer receita sem caseira? Nossa, você vai Tem. fazer eu passar vergonha Ah, aqui, então- Thiago. Eu sou então- péssimo na então, cozinha, já cara. assunto. Eu faço. Só que eu sou assim, como eu sou engenheiro, sou muito metódico, eu sigo a receita. Na receita falando 2 ovos, eu coloco 2 ovos. Tantos gramas de farinha, eu coloco. Você vai certinho na Eu vou receita. na receita, porque o que é o meu medo? Se eu vou lá e mudo e dá errado, a responsabilidade é minha, né? Agora, se eu Sim. faço certinho e dá errado, fulano, você passou essa receita aqui e ficou ruim essa receita, sabe? A mesma coisa com o cronograma. Se você segue o cronograma certinho, o planejamento certinho, você Fluxograma, pode né? virar no seu engenheiro, o seu responsável e falar assim, E ó, cobrar. você não seguiu, estourou X%. Multa. Agora, Tá. se você veio no projeto, veio no cronograma Veio e metendo o dedo em tudo? alterou, a projetista fez um projeto luminotécnico, previu 11 luminárias. Uhum. Ah, não, mais 11 eu tô achando que... Não, vou colocar 7. Muda tudo.
Então, Muda tudo, esses muda o detalhes projeto, muda o cronograma. Ou vai contrário minando, né? também. Vai minando. Tem Também, 11 é luminárias. verdade. Nossa, eu vou colocar 19. Tá meio escuro, Tá né? meio escuro. Aí você parece que chega tá no quarto até reluz. numa sala de hospital Sim. de cirurgia. Isso, e acontece. Gente, eu não tô querendo sair daqui, não. Tô É. querendo conversar mais, mas é porque o tempo estourou. Estourou. E eu queria, assim, fazer uma última pergunta, aquela dica de ouro suas para quem, né, tem essa questão do sonho à construção, de construir uma casa de altíssimo padrão nos condomínios ali de Nova Lima, os melhores condomínios de Nova Lima. Aquela dica de ouro, aquela que, assim, tá no ar, que você não fala para ninguém. Eu acredito que o mais importante é você escolher um bom profissional, um bom arquiteto, mas que você goste dos projetos anteriores que ele já fez. Um arquiteto, ele não muda o estilo porque você quer. Então, ele já tem uma leitura, ele tem uma linguagem. O que a gente faz é adaptar as tendências, adaptar a funcionalidade mesmo, mas o estilo arquitetônico, é bom você procurar um arquiteto que tenha a sua linguagem, que eu acho que vai ser fundamental para a obra. Perfeito, Concordo. Alessandra. Não, Concordo. agora você Não, faz na parte da execução, isso. assim como o arquiteto, você tem que escolher um arquiteto que tenha a sua linguagem, tenha o seu feeling, né? Sim. A empresa de engenharia, construtora, o administrador que vai fazer a administração da sua obra, que tem essa modalidade também, tem que ser a mesma concepção. Sim. Você vai se relacionar, Com a dependendo pessoa. do seu projeto, 2, 3 anos. Sim. Como que você vai relacionar com alguém que você não tem E aí eu intimidade? queria Claro. te elogiar aqui também, Thiago, comprar seu peixe aqui. Por quê? O Thiago é aquele construtor que te escuta, que quando acontece... Porque eu já vi na internet... Não, porque eu tenho aqui o planejamento... O cara fez um vídeo. Eu sei como fazer uma obra, sai tudo perfeito. Obra não é perfeito, Não. todo dia tem uma surpresa. E aí que eu gosto do Thiago, porque o Thiago fala, aconteceu isso, é transparente, né? Isso é fundamental, essa transparência, que o Thiago já nasceu com ela, é dele isso. Então, só pode terminar sua dica de ouro. Mas Mas a dica é essa, é você se relacionar, fazer a contratação com quem você se relacionaria. Porque você vai passar esse período de construção 2, 3 anos. E é uma pessoa que você vai lidar, às vezes, mais com a sua família durante aquele período de construção do que outra pessoa. Então, você tem que se dar bem, você tem que saber comunicar, tem que ter o mesmo papo, a mesma conversa, a empatia. a empatia. A dica é essa. Vai fazer essa contratação, conversa, demore 1 mês que seja para fazer a contratação, toma um café. E tá de filtro aberto, né? Eu falo isso muito. Exatamente. Eu falei isso aqui com os filmmakers. E a verdade é essa. Né? Você tem que chegar com... Se você já chega com um filtro, tipo, eu quero assim, quero assim. Você já tá com uma trave de todo tamanho aqui no seu olho e você não abre espaço para nenhuma dica, um comentário, algo para... Então, é assim, é uma junção mesmo, né? De ideias, uma conversão de pensamentos. pensamentos. Exatamente. Exatamente. Gente, então é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. Para mim, é muito importante, porque a gente está começando o podcast e a gente está trazendo as pessoas que a gente gosta. Né? Isso é que é legal. É um prazer estar aqui nesse podcast, participando com vocês. Parceria de sucesso nossa. Thiago também, obrigada pela parceria e vamos que vamos. Agradeço a Alessandra. Todos os projetos com ela são fantásticos, leve, tranquilo, dá tudo certo. Só até suspeito de falar, porque é muito bom trabalhar com você. Muito obrigado por tudo. Matheus, parceiraço de vida, cara extremamente profissional, competente, assim. Falei com ele ali fora, confio de olhos fechados, fecha o olho e falo, Matheus, pra onde você vai, vou atrás. Muito obrigado, tô contigo, meu parceiro. Ô, gente, obrigado. Eu quero olhar para vocês, né? Obrigado, gente. E é isso, pessoal. Do sonho à construção. Ou seja, mais vale um gosto que um caminhão de melancia.